Meus queridos e minhas queridas, continuemos no estudo da desconstituição do julgado. Então, só para que vocês possam se situar, nós estamos estudando os pressupostos para o ajuizamento da ação rescisória. Então, no nosso último encontro, nós estávamos colocando para os senhores que a ação rescisória, o ato judicial contra a qual a ação rescisória ela é dirigida. Eu me lembro que eu comentei que não cabe o ajuizamento de ação rescisória contra sentença terminativa. Porém, aqui é preciso fazer uma observação ou uma correção. Quando a sentença terminativa é daquelas que impede a repropositura da ação no futuro, como por exemplo, uma sentença que reconhece a existência da litispendência, uma sentença que reconhece a existência da coisa julgada, uma sentença que aplica sanção de perempção. Então, nesse caso, se essa sentença, embora terminativa, contenha os vícios legais que autorizam o ajuizamento da ação rescisória, é possível pensar na possibilidade do ajuizamento da ação rescisória para desconstituir essa sentença. Então, além do conteúdo da ação rescisória, nós comentamos que é necessário que a decisão de mérito tenha passado em julgado. Então, se existe um recurso admitido ainda pendente de julgamento, não é possível o ajuizamento da ação rescisória. Então, a decisão de mérito, ela tem que ser uma decisão de mérito que transitou em julgado, seja porque esgotou-se o prazo recursal, seja porque não cabe mais recurso e naquelas hipóteses em que é exigida a remessa necessária como condição de eficácia da decisão, ela foi submetida à remessa necessária. Causas de rescindibilidade são aquelas previstas em rol taxativo no artigo 966. E, finalmente, o pressuposto temporal. Então, antes de nós estudarmos as causas de rescindibilidade, é preciso comentar a respeito do pressuposto temporal. Então, a ação rescisória ela tem um prazo para ser ajuizada. E esse prazo é um prazo decadencial de 2 anos. Então, a ação rescisória ela pode ser ajuizada até 2 anos do trânsito em julgado da decisão. Então, por ser um prazo decadencial, esse prazo ele não se sujeita à suspensão e nem à interrupção. Então, isso significa dizer para vocês que, se for ajuizada uma ação rescisória no último dia do prazo, ainda que a citação da parte contrária, que a citação do réu se dê após o ato, a propositura da ação, ele será suficiente para impedir a consumação da decadência. Uma curiosidade da galera pode ser no sentido de quando se inicia a contagem do prazo e quando termina a contagem desse prazo. Então, nós poderíamos dizer para os senhores o seguinte: a contagem do prazo para o ajuizamento da ação rescisória começa a correr no primeiro dia útil seguinte ao trânsito em julgado da última decisão de mérito no processo. E vai se finalizar num processo físico às 18 horas, no caso do Estado de Minas Gerais, que é o horário de encerramento do expediente forense, do último dia do prazo. E no caso de um processo judicial eletrônico, às 24 horas do último dia do prazo. Esse prazo
decadencial de 2 anos para o ajuizamento da ação rescisória, ele é contado de forma contínua. E a questão da tempestividade ou não da propositura da ação é matéria que será verificada pelo desembargador relator ou pelo ministro relator, né? Pois a ação rescisória ela é uma ação de competência originária dos tribunais, então ela é proposta diretamente no tribunal. Então vai ser o desembargador relator lá no TJ que vai verificar se a ação foi proposta ou não dentro do prazo, né? Vai ser o desembargador federal lá no TRF que vai verificar a tempestividade da ação, né? E vai ser, caso a rescisória seja de um acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator que vai verificar, né, se a ação foi proposta dentro do prazo ou não. Em breve nós vamos analisar as causas de rescindibilidade. Um abraço.